Alô, irmãos, bom dia para todos, né? Paz seja com todos, e com todas as irmãs, todas as nossas famílias, né? E vamos continuar aí, né, com a nossa caminhadazinha, né, nos consolando aí com as palavras maravilhosas, né, do Senhor Jesus e dos seus apóstolos e dos seus profetas. E vamos continuar perseguindo aí as virgens prudentes, né? Vamos ver, a gente viu aí que as virgens prudentes, elas creem em tudo que está escrito, né? E elas têm os seus motivos, não é isso? Dentro da própria escritura, da própria palavra, não é isso? E porque elas creem e têm os seus motivos, elas então passam a fazer as suas obras, né? Passam a fazer obras, passam a mudar o seu comportamento. Quer dizer, elas mudaram o seu pensamento, mudaram a sua mentalidade e agora vão mudar o seu comportamento, o seu modo de ser, né? O seu modo de viver. Porque exatamente elas creem, né? Porque exatamente elas carregam o quê? Elas carregam uma lâmpada, né? Elas carregam uma candeia, uma lâmpada, que representa a palavra. Essa lâmpada ela está acesa, nessa candeia tem uma chama, ela está acesa. E ela está acesa porque ela tem um azeite, né? Então nós vamos ver aqui que obras são, né? Nós já sabemos todas as obras quais são, né? Mas vamos nos lembrar, né? Vamos sedimentar o nosso conhecimento. Que obras são essas que essas virgens prudentes fazem? Elas ouvem a palavra e executam. Então, o executar é fazer obras. Fazer obra é trabalhar, não é isso? Então, qual é o trabalho que elas fazem? Primeiramente, é o trabalho mental, né? Mudar a sua mentalidade, certo? E nós vamos ver, então, alguns textos que nos revelam exatamente o que são essas obras. Então, nós vamos primeiro lá para João, o Evangelho de João, no capítulo 3 e no versículo 16, que vai nos dizer o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todo aquele que nele crê não pereça. O que é isso? Não perecer o quê? Não morra, né? Não morra segundo a sentença do Éden. Ou seja, não morra morto, né? Não morra e leva a sua morte para a eternidade, certo? Então, o Senhor nosso Deus, o nosso Pai que está nos céus, Ele amou tanto o mundo, que Ele criou, né? Ele criou, Ele amou. Ele ama o que Ele criou. Ele amou tanto o mundo que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, né, não pereça, mas tenha a vida eterna. Certo? Então tá aí, ó, ele está falando o quê? Está dizendo que a primeira obra é essa aí, é crer no Filho unigênito, né? E ele vai reforçar isso em outros textos. Por exemplo, aqui no João 6:29. João 6:29, ele vai reforçar esse texto, né? Que é exatamente a primeira obra da Virgem, certo? Que é o que ela faz, né? Ela crê em tudo que está escrito, então ela vai crer no Senhor Jesus, vai crer na redenção, no sacrifício que Ele fez no madeiro, né? E assim vai. Então, 6:29 de João. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Olha aí, ó. Então até Deus tem uma obra
E essa obra foi transferida para nós, né? Foi dada para nós, para a igreja, né? Então, qual é a obra de Deus? O que Deus quer que nós façamos? Na verdade, o que Ele quer que nós façamos? Que nós creiamos, né, naquele que Ele enviou. Ou seja, creiamos no Seu Filho Jesus Cristo. Né? Que nós creiamos que Jesus, o Cristo, é o Filho do Deus vivo e aquela promessa que Deus fez para exatamente nos tirar, né, da sentença do Éden e nos tirar exatamente da condenação. Ou seja, nos remir, né? Pagar a nossa dívida. Certo? E aí, meus irmãos, então essa aqui é a primeira obra, digamos aqui. Tem outras primeiras obras, né? Então tem as primeiras obras e tem todas as outras obras. Então nós vamos falar dessas obras agora, né? Vamos falar dessas obras, começando, essa aí é a primeira, né? Começando ali por Apocalipse, né? O que Apocalipse Apocalipse 2, 5, vai nos dizer o quê? Apocalipse 2,5 vai nos dizer o seguinte, ó. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, meus irmãos, nós estamos falando aqui de quê? Estamos falando de uma carta, né, que o Senhor Jesus escreveu ao ministério da igreja de Éfeso, que na verdade é todo o ministério da igreja, e a toda a igreja, através de João, né, para exatamente alertar a igreja acerca dos seus passos, das suas caminhadas, né, da sua caminhada durante os séculos, né? A igreja ela já existe há mais de 2000 anos, né? Então, nesses 2000 anos, ela está andando aí no mundo. Então, o Senhor Jesus está aqui, ó, exortando as igrejas. Cuidado, pratica as primeiras obras, né? As primeiras obras, você se esqueceu das primeiras obras. Por que você se esqueceu das primeiras obras? Pratica as primeiras obras. Então, a primeira grande obra é essa que a gente viu aí, né? A primeira grande obra é essa que a gente viu aí em João, né? No capítulo 6, 29, certo? Que é o quê? Que a obra de Deus é que nós creiamos, né? Naquele que Ele enviou, não é isso? Para que exatamente possamos cumprir a obra de Deus, possamos fazer a obra de Deus. Então essa é a primeira obra de Deus. Crer naquele que Ele enviou. Senhor Jesus, né? Certo? E aqui em João, no capítulo 17 e no versículo 8, nós vamos ver aqui o seguinte, ó. Olha que coisa interessante. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Olha aí, Jesus Cristo, orando ao Pai Eterno, né? E falando das primeiras virgens prudentes, né? Da igreja, né? Da igreja aqui na terra, da congregação que Ele criou, né? Então, é claro que não são as primeiras, né? Porque tem outras virgens que vieram antes deles, né? Mas são as virgens principais, né? As virgens principais da igreja são os apóstolos. Então, ó, lhes dei as palavras que tu me deste. Então, Jesus Cristo deu aos apóstolos as palavras, a lei, né? Os mandamentos que Ele recebeu do Pai, Ele deu para os apóstolos. Não é isso? E eles as receberam como boas virgens, né, prudentes,
eles as receberam. Eles ouviram, né? De bom grado, as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti. Creram. Eles creram que o Senhor Jesus veio do Pai, né? Então, o que significa? Estão cumprindo aqui com a primeira obra, né? Estão fazendo a primeira obra. E ainda demais. E creram que me enviaste. Certo? Então tá aí, né? As primeiras virgens da igreja, que são os apóstolos, eles receberam o Filho de Deus, creram no Filho de Deus, não é isso? E aí então eles completaram a primeira obra, a primeira grande obra que Deus quer que a igreja faça aqui na Terra. Amém, meus irmãos? Por hoje, amanhã a gente continua, em nome do Senhor Jesus. Paz seja com todos.